Olá, você que acessa as plataformas do jornal O Estado MS, eu sou Rafael Belo e Politizando de hoje começa com o presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E já vamos direto para a pergunta. Bolsonaro, o que mudou seus planos ao se tornar inelegível? Já recorreu da decisão? Você vai procurar as cortes internacionais? E se acredita mesmo até 2030 não vai poder disputar nenhuma eleição? Bem, primeiramente, o que me levou à inelegibilidade, segundo o TSE, foi o fato de eu ter me reunido com embaixadores e espalhado fake news, segundo o TSE. Mas, na verdade, tudo que eu falei nessa reunião com embaixadores é o que ainda está dentro do inquérito da Polícia Federal aberto no início de novembro de 2018. Ou seja, para apurar fraudes nas minhas eleições. Bem, curiosamente, esse inquérito não foi fechado até hoje, continua aberto. Vai completar agora 5 anos. E mais grave ainda, após essa minha divulgação, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral deram a classificação sigilosa a esse inquérito. Ou seja, eu fui condenado por algo que eu falei que vocês não podem ter conhecimento disso. E, na verdade, eu não espalhei nenhuma mentira. Tudo que eu falei está dentro desse inquérito. Rapidamente, eu não posso falar o que está lá dentro, porque como ele foi classificado como sigiloso, depois do meu encontro com embaixadores, eu estaria cometendo um crime se divulgasse o teor desse inquérito. Mas, por outro lado, eleições, né, dizem que é a alma da democracia, e elas têm que ser limpas e transparentes. E não foram. Tanto é que o inquérito aberto em 2018 continua até hoje proibido a sua divulgação. E ali tem 3 páginas de mais de algumas centenas que interessam, na verdade, onde, no meu entender, desnuda tudo que vem acontecendo dentro do TSE. Por isso, essa pressão para que não se fale sobre esse inquérito, ameaçando de prisão ou caçar direitos políticos, como fizeram, no meu caso, a divulgação desse inquérito. Certo. E agora vamos aqui para a pergunta do editor-chefe do Impresso, Bruno Arce. Presidente, qual que é a sua opinião dessa fala do ministro do Supremo, Luiz Barroso, que nós derrotamos o bolsonarismo? A pergunta é a seguinte: se você tivesse falado isso no seu estado, eu ia te perguntar, você trabalhou em que área? Ou foi apenas o teu condomínio, o teu círculo de amizade, ou fez um trabalho na imprensa? O ministro, obviamente, não foi para as ruas pedir voto para o Lula, que está na cara que ele votou no Lula, dado o que ele falou. E ele é uma pessoa que não arrebanha a multidão em lugar nenhum. Talvez não arrebanhe nem o pessoal do teu próprio condomínio, se ele morar num prédio. Então, só tem uma resposta. Foi com o trabalho dele dentro do TSE. Afinal de contas, ele, enquanto ministro do TSE, criou lá atrás aquela comissão de transparência eleitoral, que de transparência não tinha nada. Tudo que, no caso, as Forças Armadas pediam para o TSE era negado ou simplesmente não era respondido. E mais ainda, o TSE, enquanto o Barroso lá dentro, né, depois que ele saiu, deixou seus amigos lá, porque na sua composição sempre são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles, por exemplo, não me deixaram fazer live de dentro da minha residência. Não permitiram que eu botasse no horário eleitoral gratuito o Lula defendendo o aborto. Tá? Não permitiram eu colocasse na internet, no programa eleitoral gratuito, por exemplo, a amizade dele com Maduro e com Ortega, lá da Nicarágua. Não permitiram eu botar na internet o Lula falando, agradecendo a Deus, né? Apesar dele ser uma pessoa que está longe de acreditar em Deus pelas demonstrações que ele dá, agradecendo a Deus o vírus da Covid-19. Então, foi uma perseguição implacável. Tá? O TSE se comportou como um partido político muito ativo contra a minha pessoa. Então, o que ele falou, que ele derrotou é o candidato Jair Bolsonaro nas urnas dele. Agora, nas ruas, não fomos derrotados. Agora é o nosso jornalista político, Laureano Secundo. Presidente, bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Na votação agora da reforma tributária, o PL, que é o partido do senhor, acabou tendo 20 deputados votando com o governo. O senhor, como é que o senhor avalia esse posicionamento desses parlamentares
E se o senhor já tomou alguma posição, puxou a orelha desses deputados aqui, e se isso pode prejudicar futuramente, inclusive, projetos políticos do PL em relação tanto à eleição municipal, agora do ano que vem, quanto para 2026? Olha, vamos arredondar os números, né? Nós temos 99, 20. Vamos lá, arredondando fica 80 a 20. Então não deixou de ser um bom placar. E quem são esses 20? Sem querer generalizá-los. Estão em certas regiões do Brasil e são um pouco mais antigos que os demais. É deputado que, ou por convicção, né? Não vou dizer que não pode ser por convicção de alguns também, mas outros, com toda certeza, por cargos, por liberação de emendas, vão para o fisiologismo, uma coisa que nós estamos nos livrando com o tempo disso dentro do Legislativo. Não falo pelo Legislativo, deixar bem claro. O nosso pessoal em si, o líder do partido, tem conversado com eles. Nós resolvemos não fechar a questão lá atrás. Você fecha a questão, você tem que ir para a expulsão. E acho que nós devemos respeitar o artigo 53 da Constituição, né, que o parlamentar é inviolável, civil e penalmente, por qualquer palavras, opiniões e votos. Você não pode nunca expulsar alguém por causa de um voto. Você estaria desrespeitando o artigo 53 da Constituição. Então, assim sendo, a gente vai melhorando. Se você olhar de 2018 para cá, elegemos 50 e poucos lá no PSL, agora praticamente dobramos isso daí, e o grau de fidelidade com os interesses do Brasil tem aumentado. Então, faz parte da política, né? Eu não posso radicalizar. E vamos continuar. Agora, obviamente, eu peço aos eleitores que anotem o nome desses parlamentares que votaram sim, né? Desde que o eleitor concorde com isso, obviamente, não só do meu partido, mas de todos os partidos. Para lá na frente, fazer uma análise se vai votar ou não nesses nomes. Afinal de contas, a reforma tributária, ninguém consegue explicá-la ainda quais são as suas consequências, até porque não tem parâmetro para nada. Tudo pode acontecer. E com muita preocupação a gente vê a herança progressiva, ou seja, prejudica aqueles que têm bens materiais mais valiosos. Alguns podem falar, o cara está defendendo o rico. Não, quando eu estou defendendo um grande empresário, defendendo um grande produtor rural, você está defendendo a produção. Porque sem essas pessoas, não temos como produzir nada no Brasil. Daí todo mundo fica igual, na miséria. E o que eu vejo nessa questão do imposto progressivo no campo? Por exemplo, vamos supor que o imposto progressivo de um certo proprietário aí rural aí de Mato Grosso do Sul, ele tivesse uma área com 10 mil hectares, vamos supor. E se a viúva dele não conseguir pagar 20%, que seria o preço desse imposto progressivo, 20% disso, 2 mil hectares, seria destinado à reforma agrária. Isso pode acontecer se esse imposto progressivo vier a passar aqui em Brasília. Bom, agora a nossa responsável pelo site, Flávia Polon. Bom dia, presidente. Tudo bem? Presidente, em 2022, na eleição ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, o senhor deu aquela força para o capitão Contar lá no primeiro turno e acabou, de uma certa forma, empurrando ele para o segundo turno, né? Durante o segundo turno, o senhor se pronunciou ali neutro entre apoiar o capitão Contar e Eduardo Riedel. O senhor se arrepende dessa decisão? O senhor tem consciência de que essa sua decisão alterou o cenário político aqui no estado e mudou o rumo da eleição ao governo do estado de Mato Grosso do Sul? Olha, como as informações que eu tinha, que os dois estariam me apoiando, eu não entrei firme na campanha do Contar. Eu tenho uma certa amizade com o Contar, já esteve me visitando aqui, já estive em Mato Grosso do Sul, gosto dele, é um capitão do Exército Brasileiro, é novo na política ainda, parece que só tem um mandato de deputado estadual, se não me engano, me parece uma pessoa com grande futuro pela frente. Então eu fiquei neutro e acabou ganhando o Riedel aí. A Tereza Cristina apoiou o Riedel, nós sabemos disso, eu apoiei a Tereza Cristina. O primeiro suplente da Tereza é o Tenente Portela, que foi meu soldado em 80 lá em Niuaque, e tenho acompanhado aqui, tenho conversado e contar qual é o futuro político dele, o que ele tem pela frente agora. Tem vereador ou prefeito. Ele vai decidir o que ele acha melhor. E, obviamente, se preparando para 26. Pode ter um futuro, tem 26 novamente, né? Bem que o Riedel deve buscar a reeleição, não conversei com ele depois da reeleição,
e a gente vê como é que fica a composição de forças políticas locais para ver o que a gente vai achar melhor apoiar no Estado, né? E eu desejo, no momento, boa sorte ao Rio, que faça um bom governo aí, e que o Contar tenha bastante sabedoria para escolher o melhor futuro político para ele dentro do Estado, que vai nos ajudar como um todo. Então, independente dele escolher a Câmara de Vereadores ou a Prefeitura, o senhor vai apoiá-lo? Ou o senhor já manifesta apoio para ele, a Prefeitura ou a Câmara de Vereadores? Eu não vou dar conselho para o Contar, né? Eu dou uma dica. Contar, venha vereador na capital Campo Grande aí, poxa. Eu comecei como vereador lá atrás. Ser vereador é muito importante, que é o primeiro degrau. Ele já tem o segundo, que é deputado estadual, né? Mas dar um passo à retaguarda, por vezes, pode ser uma grande estratégia política para o futuro. Perfeito, presidente. Obrigada. Bruno Arce. Bolsonaro, o PP está indicando apoio para fazer parte da base do governo Lula. E dentro do próprio partido tem diversos apoiadores. E aqui em Mato Grosso do Sul tem a senadora que o senhor apoiou, que é a Tereza Cristina. Como que fica aqui a situação? Já que a Tereza recentemente filiou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e tem lá em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Alan Guedes. Tem a possibilidade do PL e PP fazerem alianças aqui em Mato Grosso do Sul, tanto em Campo Grande, tanto em Dourados? Olha, o PP, por intermédio do seu presidente, que é o Ciro, né, continua conosco. A gente continua conversando. O Ciro mesmo emitiu uma nota há poucos dias dizendo que não aceitaria o ministério do PT. Se isso, porventura, viesse a acontecer, seria de iniciativa desse parlamentar e de quem o indicou, né, no caso. Quem o indicou por parte do PT para esse cargo. Então, o que eu vejo no PP é como acontece um pouco em todos os partidos. Aconteceu com o meu. Uns 20 foram favoráveis à reforma tributária. No PP, com toda certeza, deve ter gente favorável. Agora, eu vou na linha do Ciro, porque ele é o presidente do partido, e pelo que eu sei da Tereza Cristina também, ela jamais aceitaria o partido ter um cargo nesse atual desgoverno que nós temos aí. Bom, Laureano Secundo. Bom, o senhor, pelo que a gente presta atenção nas notícias e pelo que mesmo que o senhor está declarando aqui durante a entrevista, o senhor mantém constantes contatos com políticos locais. E tem mantido contato com a senadora Tereza Cristina, inclusive com o capitão Contar, com o deputado Polon, com todos. O senhor é muito ligado à política estadual. Nesses contatos, o senhor defende que o bolsonarismo aqui do Estado se une em torno de candidaturas, ou o senhor acredita que vai ter uma divisão, por exemplo? Campo Grande pode ter 2 candidatos, Dourados, que são os 2 principais colégios eleitorais. O senhor acredita que, por exemplo, isso aí levaria ao partido ter, por exemplo, uma divisão, o bolsonarismo, melhor dizendo, ter uma divisão, e isso prejudicaria um resultado eleitoral? Olha, eu não vou falar em bolsonarismo, né? Somos de centro-direita ou de direita. E nós temos uma base, né? Deus, pátria, família, liberdade. Defendemos a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, tá? Defendemos a inocência das crianças em sala de aula, a liberdade religiosa. Então, essa base nossa, a gente não abre mão. Se um parlamentar que tiver contra isso, está no partido errado. E outros parlamentares de outros partidos também pensam e têm uma base semelhante a essa nossa. Por exemplo, você pega um município, vamos falar da Grande Nioaque, né, que eu estive lá por 3 anos. Nós podemos ter um candidato bom lá e o PP também tem um candidato bom. E daí, se a gente disputar, pode uma terceira via de esquerda ganhar a prefeitura lá em Nioaque. Então, o que a gente pretende fazer é conversar com os 2 candidatos para ver se um desiste, porque lá não tem segundo turno, né, para que a gente não entregue na mão da esquerda a cidade de Nioaque. Então, é esse sentimento que nós temos para praticamente todos os municípios do Brasil. Se for Campo Grande, um candidato nosso que tem alguma chance, você pode lançar esse candidato disputando o candidato do PP, de outro partido, porque tem segundo turno.
Daí, no segundo turno, a gente aglutina as forças mais de centro-direita para a gente ter a certeza, vamos assim dizer, né, uma quase certeza, que a administração de Campo Grande estaria de acordo com uma linha geral que nós temos agora há pouco demonstrado o que seria a base do PL para vocês. E isso incluiu no PP Nacional na figura de Cid Nogueira, que quer Tereza Cristina para disputar a presidência. Como que o senhor avalia isso? O que eu tenho falado é que 26 tem que passar primeiro por 24. Ver qual é a força do meu partido, o da Tereza, sai nas urnas. Obviamente, esse casamento entre nós se vislumbra com uma grande possibilidade para 26. A Tereza Cristina é uma pessoa que demonstrou a sua competência à frente do Ministério da Agricultura. Foi uma pessoa fantástica aqui em Brasília. Você pode ver o pessoal do agro, do campo, da agricultura familiar, não reclama do trabalho dela. Por exemplo, coisa mais simples, né? Veio lá da Tereza Cristina, do pessoal nosso. Por exemplo, o agricultor familiar podia vender até R$20 mil por ano para as prefeituras, para que isso produzido no campo fosse para a merenda escolar. Nós dobramos o valor com a Tereza Cristina, passamos para R$40 mil. Então a gente pensa em todo mundo. O pessoal da agricultura, casado conosco, também a questão da posse, do porte de arma estendida para o homem do campo, a questão de titulação de terras, estava vinculado lá a Tereza Cristina, o Geraldo Mello, né, que fazia esse trabalho de titulação de terras. E nós titulamos 420 mil assentados pelo Brasil. Você pode ver, você não teve invasão do MST como você está tendo agora. Nós tínhamos meia dúzia por ano e rapidamente resolvíamos isso daí. Então, a Tereza demonstrou lá no Ministério que é uma pessoa extremamente competente e ela poderá disputar alguma coisa em 26 e não perderia nada com isso, porque o mandato era de 8 anos. Caso ela tivesse sucesso, né, ela voltaria a ser senadora. Bruno Arce. Presidente, vamos então falar da política de 2024. Aqui em Campo Grande, então como que fica? O PL está tendo um projeto de rodar os municípios aqui, mas vai ter candidato, o PL, ou vai apoiar a prefeita Adriane Lopes, que é do PP, com o aval da Tereza Cristina? Olha, eu não conversei com a Tereza com profundidade sobre isso. Na verdade, o clima esquenta nessa questão em março do ano que vem, porque é o limite para você mudar de partido e ter seus candidatos. Se aparecer um candidato nosso com alguma chance, a gente vai entrar nessa disputa. Nada contra a atual prefeita. E o que eu tenho falado para o pessoal nosso que vai disputar eleições é não fazer campanha atirando nos outros candidatos. Tem que fazer campanha mostrando o seu valor, mostrando o que ele quer. Pode até mostrar possíveis falhas ou equívocos do governo da prefeita no momento. Isso pode acontecer, mas jamais ataques, né, gratuitos e ofensivos a pessoas que estão em partidos que estão aí com o mesmo propósito nosso. Flávia Polon. Presidente, esse ano o senhor pretende vir a Mato Grosso do Sul, visto que é um estado estratégico, um estado sustentado pelo agro, temos aqui a Prefeitura da Capital, que é uma prefeitura muito importante. O senhor pretende vir a Mato Grosso do Sul manifestar esse apoio, fazer políticas com a finalidade de formar prefeituras, de câmaras fortes para o PL? Eu estive em Goiânia no último fim de semana. Não foi para fazer campanha, nem pré-campanha, foi um tratamento dentário, a aceitação foi enorme. O meu sorriso está bonito, tá vendo aí? Eu vi alguma coisa diferente, gente, não sabia o que era. Para melhor, para melhor. Vou estar agora dia 25 e 26 em São Paulo e depois 28 e 29 em Santa Catarina. Então, 2 ou 3 saídas por mês. Tá? A gente pretende sim passar por aí, mas não tem nada marcado ainda. É sempre um grande prazer voltar para Campo Grande, né? Aí, não nasceu aí, mas o meu primeiro filho nasceu enquanto eu servia em Nhoaque, Mato Grosso do Sul. Então, uma satisfação. Estava em Nhoaque no tempo que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha televisão, não tinha asfalto aqui da Holanda, nem para Cidolândia, nem para Jardim ou Guia Lopes.
eu ia até fazer compra na Casa Roma, lá em Bela Vista, em Estrada de Terra, ou ia para Ponta Porã também, em Estrada de Terra. Hoje está tudo bem melhor aí, né? A terra não tinha tanto valor, hoje é bastante valorizada, e Mato Grosso do Sul é um estado que está dando realmente exemplo para todos nós aqui no Brasil. O Centro-Oeste é fantástico, o pessoal do agro é fantástico. O senhor morou por quanto tempo ali em Nioque? Foram 3 anos, cheguei segundo tenente, em 79 ainda, né? E final de 81 saí. Fui cursar a Escola de Educação Física do Exército, lá no Rio de Janeiro. 45 tenentes e capitães, eu fui o primeiro lugar do curso. Legal. Depois fui servir numa unidade muito bem avaliada, né? Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro, fiquei por 4 anos. Depois fiz escola de comando, escola a ESAO, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO. E depois saí de lá, entrei na política, fui ser vereador. Daí eu cheguei até aqui em Brasília. Graças a Deus. Presidente, o senhor falou que na época não tinha televisão nem água encanada, né? Por isso aí os 4 meninos. Né? Se deixasse o senhor um pouquinho mais lá, tinha mais criança, tinha mais Bolsonaro. Eu lá, em 4 anos, em prazo de 3 anos e meio, tive 3 filhos, né? Então bastante rápido. Né? Foram nascer todos em Resende, não tinha condições, você sabe disso, nascer em Nioque não tinha condições, e geralmente a mãe quer ter os filhos perto da mãe dela, né? No caso, a avó da garotada. Então, os 3 nasceram em Resende. Legal. Presidente, Michele Bolsonaro, o senhor visualiza um futuro político para sua esposa? O senhor até já mencionou em alguns discursos aí que ela possa vir como candidata ao Senado. O senhor imagina o que para Michele? O senhor, diante dessa inelegibilidade, o senhor cogita ela como sua sucessora? Temos aí também Tereza Cristina, entre outros nomes. O que o senhor me fala da Michele? Olha, se Comparar a Tereza Cristina com a Michele, há uma experiência política enorme, né, favorável à Tereza Cristina. A Tereza tem bem noção o que é ser presidente da República, que ela teve do nosso lado aqui por 4 anos. Foi deputada federal comigo muito tempo também lá. Então, essa experiência política pesa para você, não para você ganhar a eleição, pesa para você bem administrar seu país na frente. No momento, o que eu tenho conversado com a Michele é a possibilidade dela vir candidata ao Senado em 26. Acredito que seria um bom começo, né, de carreira política para ela. Ela tem rodado o Brasil, arrastado multidão de mulheres, como agora esteve em João Pessoa, Paraíba, como teve também em Ji-Paraná, Rondônia, Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também teve em São Paulo. Então, ela fala muito bem, se expressa muito bem, e tem dado um recado para que as mulheres entrem na política não por cotas, mas por um ideal, uma vontade de servir e participar no futuro do seu município, do seu estado, do seu Brasil. Legal. Obrigado. Laureano Secundo. Bom, continuando em 26, gostaria de saber assim, o que vem na cabeça do senhor quando se fala, por exemplo, na candidatura do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que já não vai poder concorrer à reeleição, né? E que é um nome citado como um dos possíveis substitutos no caso da sua inelegibilidade se confirmar. O senhor acredita que ele já tem pedigree, experiência administrativa, já que foi 2 vezes governador de um dos maiores estados do Brasil, Minas Gerais, e foi reeleito, muito bem reeleito, inclusive, no primeiro turno, né? O senhor acredita que ele possa ser esse nome da direita para substituir o nome do senhor? Olha, eu não quero falar em substituição porque eu estou vivo ainda, né? Eu só vou estar morto quando estiver enterrado. Muita coisa vai acontecer até lá, pode ter certeza disso. Foi uma injustiça muito grande me tornar inelegível. Foi uma covardia, para deixar bem claro, uma covardia, né? Levando-se em conta tudo o que aconteceu. Não tem nenhum ato de corrupção, abuso de nada. Inventaram abuso de poder político, reunir-se com embaixadores. Lembro que Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores e claramente pediu a eles apoio para não ser caçada, não ser impeachmentada. Acabou sendo impeachmentada e não perdeu seus direitos políticos, apesar de a lei dizer que quem porventura fosse caçada, automaticamente teria essa outra pena de inelegibilidade por 8 anos. Por que fazem isso? Porque eles são uma ameaça ao sistema.
Se for analisar os nossos 4 anos de governo, levando-se em conta a pandemia, a guerra lá fora, que influenciou economicamente no mundo todo, uma crise hídrica muito grande, tivemos em 21, nós terminamos o nosso mandato com números bem melhores do que eu recebi no início de 2019, quando eu assumi. Então, eu sou uma ameaça para esse pessoal conhecido como sistema aqui em Brasília. Quando se fala em corrupção, se eu citar, por exemplo, os Correios, peguei com déficit, entreguei com 5 bilhões em caixa. Você pega, por exemplo, a Petrobras. O Temer assumiu a Petrobras com 900 bilhões de dívidas por parte do PT. Pagou aí 25% disso, entregou para mim, eu paguei quase 40% do restante. No meu governo não teve desmando na Petrobras. Você pega, por exemplo, para encerrar aqui, eu poderia falar vários estatais para vocês. Porto de Santos. Porto de Santos nós pegamos com déficit de 500 milhões anuais. Entregamos com superávit de 530 milhões anuais. Para onde ia esse 1 bilhão e 30 milhões de reais? Ia para o bolso de alguém, ou para o ralo. Tá? Então, quando você bota um ponto final nesses desmandos em estatais, bancos oficiais e ministérios, você está prejudicando gente poderosa, que vivia de sugar dinheiro dos cofres públicos. Então, isso tudo pesa contra mim na hora de eu ser julgado aqui em Brasília. É o próprio Barroso que falou, derrotamos o bolsonarismo. O cara derrotamos como? Como? Fazendo campanha ou dentro do TSE? O nosso pessoal vai questionar o ministro Barroso no tocante a isso. Por que aquele inquérito aberto em novembro de 2018 para apurar fraude na minha eleição não chegou ao final? O que aconteceu? Será que era o contrário daquilo que me denunciaram? Por que foi aberto o inquérito? Por que esse inquérito foi tornado sigiloso depois que eu revelei o seu conteúdo para os embaixadores? Então, aí o que o pessoal fez no tocante a mim, me caçando agora os direitos políticos? Né? É uma forma preventiva de evitar que a gente dispute eleições em 26. Por outro lado, obviamente, se eu não disputar, eu vou me aproximar de alguém, ou alguém vai se aproximar de mim, e nós vamos trabalhar juntos nas eleições de 26. Porque a gente não pode continuar na mão dessa esquerda, né, que não tem nada a nos oferecer, governando o Brasil. Bruno Arce. Presidente, há 2 semanas teve aquela reunião do PL e até contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na qual ele foi vaiado e também, segundo relatos, ele teve que sair escoltado. Se isso é verdade, primeiramente. E como que está a sua relação com o governador de São Paulo, desde então? Primeiramente, não teve escolta nenhuma. O pessoal do PL aqui é civilizado. Tá? Lógico, teve alguns apupos, quando ele começou a falar da reforma tributária, porque ele veio para São Paulo para defender os interesses do seu estado, que é um pouco diferente do estado de Mato Grosso do Sul, de Goiás, outro qualquer. E ele generalizou a defesa da reforma tributária. Obviamente, ela ainda é uma carta branca ao governo federal, se ela não for alterada lá no Senado Federal. O Tarcísio é um excelente gestor, ninguém discorda disso. Isso ele bem demonstrou à frente do Ministério da Infraestrutura ao longo de 4 anos que esteve comigo. E quando eu falo de inexperiência política, não é você conhecer, por exemplo, vamos ver aí, Mato Grosso do Sul, você conhecia conhecia a Constituição Estadual, a Constituição Federal, o regimento interno, a lei orgânica da capital. Tá? O que eu falo de experiência política é olhar para a cara do político e saber quem ele é. Não adianta certos políticos aqui, por exemplo, comigo, vir falar comigo com boas intenções. Eu conheço o cara. É lobo em pé de cordeiro, muitas vezes. E isso falta para muita gente que chegou na política agora. Esse conhecimento político do que acontece na penumbra, na sombra, né? Na contraencosta do birô. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Isso é que falta amadurecer esses possíveis candidatos para 26. Tá? Eu sei que temos um tempo grande pela frente, mas a experiência que eu adquiri ao longo de 28 anos de parlamento, 2 de vereador,
15 de Exército Brasileiro e 2 entregando jornais lá na minha cidade. Eu entregava o jornal O Estado de São Paulo. Até passei a ser colaborador do jornal, porque eu fazia palavras cruzadas e eles publicavam lá as minhas palavras cruzadas. Então, essa experiência você tem com a idade. Por isso, por exemplo, você só pode ser candidato a presidente ou ao Senado com 35 anos de idade. Não adianta você ter uma idade menor do que isso. Você pode ter uma bagagem cultural muito grande, mas não ter essa experiência que eu estou falando aqui agora. Bom, em Dourados o senhor manifestou o interesse também de ter candidatura. Um desses nomes é o gordinho do Bolsonaro, o deputado federal, Rodolfo Nogueira, né? E vai ter um conflito, porque o atual presidente Alan Guedes ele vai concorrer à reeleição pelo PL, né? É possível uma aliança PL-PP? PL-PP é a aliança mais certa que irá existir, com toda certeza, em muitos municípios pelo Brasil. O gordinho mora no meu coração. Eu conheci, acho que foi em 2017, 2018. Estive em Dourados, né? Nos acompanhou. Até estava num carro aberto, pegamos uma chuva brava, ele ficou do meu lado o tempo todo. Então, eu gosto de ter no meu coração um leal amigo, um bom escudeiro dentro aqui da Câmara dos Deputados. E, obviamente, a palavra dele aí em Dourados tem uma força muito grande. Flávia Polon. Presidente, eu me recordo de que, há algum tempo atrás, o professor Olavo de Carvalho, ainda vivo, ele alertou o senhor sobre o fato de que ou o senhor procuraria e prenderia os criminosos, né? Ou o senhor seria preso por crimes que o senhor não cometeu. O senhor se arrepende de não ter ouvido o professor Olavo de Carvalho de alguma forma, visto que o senhor já teve celular apreendido, a privacidade invadida, e a gente vê aí se perpetuar essas ações do Poder Judiciário de forma desabalada, no sentido de destruir a sua vida política? Primeiro, eu sempre ouvi o Olavo de Carvalho. Eu ouvi ele falando isso nessa época. Dou razão a ele. Só que não basta você ser presidente da República. Você tem que ter gente do teu lado que queira se expor também para você atingir esse objetivo que interessa a todos nós. Você pode ver hoje em dia, se eu falar certas palavras aqui, ou vocês aí, vocês e eu, né, podemos correr risco de processo até de fechamento do nosso canal. Que democracia é essa que nós vivemos? Né? Quando você vê algumas autoridades aqui em Brasília, né, batendo no peito e falar salvamos o Brasil de uma ditadura, né, agora entramos na democracia, com o Lula presidindo o Brasil, ao lado de Maduro, ao lado de Daniel Ortega, que prende padres, expulsa freiras, prende opositores políticos, né? Ao lado de Fernandes, que está enterrando a Argentina aqui do lado. Que democracia é essa? Ao lado de um presidente que fala que tem orgulho de ser comunista. Olha, que democracia é essa? Que interesses foram esses defendidos, né, por essas pessoas que se gabam agora de ter derrotado, não o bolsonarismo, né? Ter derrotado o Jair Bolsonaro. Nas ruas, a demonstração de derrota não existe. Eu fui num tratamento dentário em Goiânia, a semana passada, e, dado momento, estava na cadeira ainda, a pessoa, vamos comer um pastel e tomar um caldo de cana na feirinha. Vamos lá, 2 horas depois chegamos, as imagens estão por aí. Não sei quantos milhares de pessoas presentes. Gostam da gente, gostam do que nós fizemos ao longo de 4 anos. Você pode ver, tive a notícia agora aqui. O governo federal voltará a cobrar imposto de importação de jet ski e whey protein. Esse complemento alimentar aqui, né, para quem faz a academia, ou para pessoa de idade, ou voltar a cobrar imposto de jet ski, que é 18%. Então os caras falam, vai atingir os ricos. Para de história de rico e pobre, meu Deus do céu. Quem faz a manutenção do jet ski não é rico, é uma pessoa que está empregada lá no local onde você é guardado o jet ski. A mesma coisa, vão cobrar imposto de veleiro também, que eu zerei. Então, a minha política sempre foi reduzir impostos. Né? E está acontecendo exatamente o contrário agora. Não sei onde o Brasil vai parar, mas nós devemos fazer a nossa parte. É não desanimar, tá, nas questões políticas, não achar que vou anular meu voto, não interessa
vai ser tudo igual. Isso não é verdade. Vocês estão vendo agora que isso não é verdade. Essa reforma tributária interessa para todo mundo. Querem cobrar mais impostos, no final das contas, a carga vai ser maior para todo mundo e todo mundo vai sofrer com isso aí. Uma política exatamente contrária da nossa. Bruno Arce. Presidente, o senhor tem alguns soldados, né, espalhados pelo país. Aqui em Mato Grosso do Sul, eu posso dizer um para o senhor. Você quer que eu adivinhe o nome? É o nosso tenente, Tenente é o Portela. Portela? O que acontece com o Portela? A lealdade tem Me fala um pouco dessa relação do senhor com Portela e na questão que ele hoje é um suplente da Tereza Cristina e assessor político do deputado João Henrique Catã. Olha, gosto muito do Catã, das posições dele. Ele é primeiro suplente da Tereza Cristina, foi numa composição nossa, tá? Lógico que se eu tivesse sido reeleito, a Tereza, se ela quisesse, voltaria, eleita ou não, voltaria para o Ministério da Agricultura e sobraria o Senado para o Portela. O Portela eu conheci, ele com 19 anos de idade, em 79, na verdade, é em Nioaque. Plantei lá 30 hectares de arroz e o Portela, sábado e domingo, me ajudava lá na plantação, eu dirigia uma Kombi, né? E essa Kombi arranhava muita caixa, caixa de marcha, botamos lá óleo grafitado lá dentro. E o Portela sempre estava lá em casa, né? Me acompanhando, uma pessoa de coração muito grande, e a amizade nasceu dali. Ele seguiu carreira no Exército, foi embora como segundo tenente, e hoje está aí em Nioaque. E no dia que ele é leal a mim, eu também sou leal a ele. A lealdade tem mão dupla, tá? Não é o Portela comigo, é eu para com o Portela também. É abrir o jogo, falar a verdade que acontece. E ele me dá um retrato, né, do que é a política em Mato Grosso do Sul. Fala nomes, de vez em quando ele não tem experiência política também, que eu gostaria que tivesse. Isso é só com o tempo, só depois que ele tiver um mandato que ele vai conseguir esse objetivo. Mas a conversa entre ele é muito franca e aberta, tá? Eu mesmo, quando deputado, conversar com ele de vez em quando, com o presidente também, passei a conversar muito mais com o Portela, até pelo que nos liga, né? Nós temos, ele morou em Nioaque, né? Eu também, por 3 anos, e tivemos essa experiência plantando 30 hectares de arroz, que ralamos muito para perder pouco. Bom, a gente já agradece aqui o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho. Bolsonaro, vamos lá. Então, vou falar uns nomes e o senhor diz para nós a frase que vem à cabeça. Senador Nelsinho Trade. Não vou entrar nesse ping-pong, não, que eu posso cometer alguma injustiça. O Nelsinho trabalhou conosco, foi nosso aliado aqui em Brasília, votando quase tudo, né, que o governo mandou para lá, porque nossas propostas não visavam fazer maldade com a população. Muito pelo contrário. Sempre buscamos aqui facilitar a vida de quem empreende, quem trabalha no Brasil. Então, o Nelsinho Trade, aqui em Brasília, comigo, foi nota 10, pode ter certeza disso. Senadora Soraya Tronic. Eu dispenso comentários, não quero comentar, não. Me desculpa aqui, mas não quero comentar, não. Aí, quando se fala da gratidão, se elegeu usando o meu nome, e chegando aqui, teve uma participação conosco, algumas viagens, etc., e me surpreendeu durante a campanha, ela vinha com aquela agressividade toda, né? Nada a falar sobre ela. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Isso eu posso falar, né? Ele se embebedou com o poder, né? Lamentavelmente, tivemos a pandemia, ele era o ministro da Saúde e passou a ser um garoto propaganda daquela grande rede de TV, né? Quase 2 horas por dia, falando que vinha na cabeça sobre a questão do Covid. Eu sempre falei para ele que o médico, ele era médico, tinha que ter liberdade e autonomia. O que eles aprenderam na faculdade lá, né? Que quando chega uma pessoa passando mal e não tem um remédio específico para aquele mal, ele deve fazer de tudo, é obrigação dele, para que aquela pessoa tenha suas dores diminuídas e busque, obviamente, salvar a vida dessas pessoas. A pandemia era algo que ninguém sabia o que estava acontecendo, e ele foi contra
essa autonomia do médico. E uma coisa gravíssima agora, quero que todos os médicos de Mato Grosso do Sul prestem atenção a isso. O Mandetta trabalhou dentro da Câmara dos Deputados e no Senado também em um projeto para que as particulares também pudessem fazer o revalida. Olha o risco que nós corremos. E esse projeto chegou para eu sancionar e eu acabei vetando. E depois o Mandetta voltou a trabalhar dentro do parlamento para que o veto fosse derrubado. Graças a Deus, o veto não foi derrubado. Então, o Mandetta quase que basicamente bota um ponto final no revalida aqui no Brasil, que é uma prova necessária, no meu entender, para que médicos formados em outros países possam clinicar aqui dentro. Em qualquer país do mundo, você tem algo parecido com o revalida. O Brasil praticamente deixaria de ter o revalida, tendo em vista a amplitude que se daria para que particulares também pudessem fazer esse exame. Senadora Tereza Cristina. Essa dispensa comentário pelo bom lado. Ela ampliou e muito o comércio externo no Brasil, abriu novas fronteiras. Geralmente, nas viagens que eu fazia pelo mundo, ela ia na frente, ou ia comigo, e tínhamos bons acordos assinados. Você pode ver, o agro cresceu muito em nosso governo, porque, juntamente com ela, nós desburocratizamos muita coisa, ajudamos via outros ministérios para que, por exemplo, o fluxo, né, o transporte fosse facilitado, como, por exemplo, a BR-163 lá no Pará, que os caminhões bitrem levavam aí para percorrer 50 quilômetros, quase uma semana em tempo de chuva. Não foi trabalho específico da Tereza Cristina, mas foi trabalho dela também junto ao Ministério da Infraestrutura para que isso deixasse de acontecer, né, que era ruim para todos nós. A questão, repito, a questão da posse de arma de fogo para todo o perímetro da propriedade. As multagens diminuíram muito também, dado ao bom relacionamento dela lá atrás, né, com o ministro Salles do Meio Ambiente, depois o ministro Juca também. Não tínhamos uma política aqui de multagem a qualquer preço junto ao pessoal do campo, muito pelo contrário, a multagem tem que existir, mas não dessa forma agressiva. E tantas outras coisas, né, que ela colaborou nesse sentido. Vale a pena aqui contar uma historinha rápida aqui da Tereza Cristina, né? Que ela é uma mulher baixinha, né? Eu acho que ela deve pesar uns 55 quilos, e sempre a gente, com um pouquinho maior, né, olha para ela e com muito carinho, né? Uma vez ela entrou na presidência com os papéis debaixo do braço e falou que ela gostaria que eu revogasse um decreto que interessava para o estado do Amazonas, mas eu ia ser muito atacado pelo pessoal do meio ambiente. Esse pessoal xiita, que não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com ONGs e com outros países, não com o Brasil. O que dizia esse decreto? Que era proibido o plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Bem, falei, Tereza, pelo desgaste, fique tranquila. Algumas semanas depois, assinei o decreto, revogando o decreto que proibia, e hoje em dia, quem está no estado do Amazonas pode também plantar cana-de-açúcar. Obviamente, as críticas apareceram, né? Poucos falaram que eu queria transformar a floresta amazônica num canavial. Não, não era isso. Era permitir um combustível mais limpo no estado do Amazonas, coisa que o pessoal ecologista não queria, contrariando os interesses de ongueiros a quais, em muitos casos, eles servem. Marcos Polon. Eu conheci o Marcos Polon na política agora, se bem que eu sabia do trabalho dele no tocante à arma, como legítimo direito à defesa, tem conversado algumas vezes comigo. Eu acho que está agora presidindo o PL no estado aí de Mato Grosso do Sul. Eu vejo uma pessoa bastante equilibrada, serena, tem um grande futuro político pela frente, né? E mais do que isso, um futuro político para bem servir o seu estado e o nosso Brasil. Então, o Polon aí é muito bem-vindo, parabéns aos eleitores do Polon que o colocaram aqui em Brasília. Rodolfo Nogueira. Esse aí também dispensa comentário. Está adotado, é meu filho, Rodolfo Nogueira, o meu gordinho preferido, né, juntamente com o Portela. Parabéns a quem botou o Portela, para quem botou aí o Rodolfo aqui na Câmara dos Deputados. Indo a Mato Grosso do Sul, não tenho como não ir a Niuaque. Niuaque não, Niuaque é de passagem, né? Como não ir ali em Dourados, a terra aí do nosso querido Rodolfo aí.
Dr. Luiz Ovando. Tenho visto as posições dele durante a pandemia, foi fantástica também. Não teve medo de ser contra o politicamente correto. Ele, como médico, né, sabe tudo que eu falei aqui quando a gente diz da autonomia do médico. Eu costumo dizer, quando se falava que não tinha, esse remédio não tem comprovação científica, como nenhum tem até hoje, né? Na questão do Covid. Mas, por exemplo, na Guerra do Pacífico, chegava o soldado americano, ferido, e precisava da transfusão de sangue. E não tinha mais doadores. Não tinha mais, porque todo mundo já tinha doado o que era possível. E daí um médico lá teve qual a ideia? Vamos tocar água de coco na veia dele. E deu certo. Deu certo. Então, naquele momento, a iniciativa e a coragem desse médico e a quiescência, obviamente, do paciente, né, fez com que muitas vidas fossem salvas na Guerra do Pacífico. E para os machões, né, quando se fala em remédios, muitos remédios são descobertos por acaso, como, por exemplo, o Viagra e o Cialis. Não era para disfunção erétil, era para outra coisa, mas descobriu-se pelo comportamento dos velhinhos que estavam na maca, né, querendo sair da maca quando via algo que atraía os seus olhos, acabaram em cima daquilo descobrir algo para a disfunção erétil. É a mesma coisa com a questão da Covid. O mundo, mais cedo ou mais tarde, eu tenho tomado conhecimento, mas não toco nesse assunto, para evitar problemas, me chamarem de negacionista, etc. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona sobre o crime que cometeram alguns no Brasil e não permitir que o médico tivesse a sua autonomia para tratar os seus doentes de uma doença que ninguém sabia o que era naquele momento. João Henrique Catan. O Catan eu conheço mais de mídias sociais. Gosto dele, tem uma voz peculiar, né? Quando ele fala, todo mundo sabe que é ele que está falando. Tem tido uma posição muito boa aqui em Brasília, em comissões. Um abraço ao Catan, que Deus o proteja aí. Capitão Contar. O Contar é uma amizade que começou há pouco tempo, né? E tenho muita confiança nele. Espero que ele tenha bastante paciência para que seus objetivos sejam atingidos, para que ele possa melhor servir o seu Estado, né? O grande problema que às vezes acontece com jovens políticos é querer atingir logo o seu objetivo sem a devida maturidade. O cara que pega aí uma manga verde no pé e quer no dia seguinte que ela esteja madura. Não vai dar certo. Então, o que eu vejo aí do Contar? O Contar tem tudo para crescer no Estado e, juntamente com essa nova safra de política, né, de políticos, proporcionar dias melhores para todos nós. E, finalmente, Eduardo Riedel. Eu não tenho acompanhado o governo do Estado. Não dá para te acompanhar tudo que acontece aí. E está meio cedo ainda para fazer uma análise crítica do seu governo. Está com 6 meses na frente do governo. Desejo boa sorte a ele, que ele tenha sucesso, que nunca se esqueça dos seus compromissos de campanha, para que ele possa realmente ter um grande futuro pela frente. Agora a Flavinha Polon quer dar uma palavrinha ainda. Flavinha. Presidente, foi o senhor que começou. Então, eu tinha separado essa pergunta, eu não faria, mas o senhor falou em Viagra, não tem como não fazer. O senhor falou um tempo atrás que o senhor era imbrochável, e isso criou um som danado, né? E todo mundo tem um homem em casa, sabe como é, né? A gente tem aquela situação ali da domingueira, não é essa alegria toda. Presidente, se o senhor falasse que tomava Viagra, o senhor tem medo de você ter o Viagra taxado? Olha, está na reforma tributária, tudo aquilo que faça mal à saúde, né, ou ao planeta, vai ter um imposto extra, chamado imposto progressivo. Não vou negar para você, eu estou com 68 anos de idade. Escondido, eu tomo esses trem tudo por aí. Não tomo para mim, não, tá? Do Paraguai, você não toma, não. Mas tomo os trem por aí para ajudar aí nesse momento de intimidade aí. Obrigada, presidente, obrigada. Valeu. A mulherada queria saber, presidente, eu não podia não fazer essa pergunta, a gente vê a Michelle feliz aí, a gente precisa saber qual que é o segredo, né?
Um filho meu perguntou um tempo atrás, eu não vou aqui dar a resposta que eu dei para ele, que podia ser processado, né? Eu falei, é lógico, teu pai está no mesmo time desde quando nasceu. Bom, eu quero agradecer que falamos com o ex-presidente Messias Bolsonaro. Foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu deixo a palavra para o encerramento. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Arce. Obrigado, Flávia Polombo. Obrigado, Laureano Secundo. Olha, pela minha idade, 68 anos, de onde eu vim, eu nunca falei que vim de família pobre, né? Porque tem gente que ganha voto em cima disso, mas depois se age como rico na política. Minha mãe teve 7 filhos, então você pode ver, quem tem 7 filhos, meia dúzia, 8, geralmente não é a família mais pobre, né? Nós tivemos uma boa educação, comecei em 63 a estudar, escola pública, sempre escola pública, onde os professores nem sempre eram professores, né? Era gente, por exemplo, o presidente, o diretor da Caixa Econômica, era o cara da coletoria, era o engenheiro agrônomo, era uma professora. Então, essas pessoas nos davam aula no passado, onde imperava em sala de aula disciplina, respeito, onde tinha quadro de honra, hoje em dia bullying, quadro de honra, né? Bullying para com os demais, e estudava numa biblioteca que tinha em Eldorado Paulista, cidade que tem hoje em dia talvez 5.000 habitantes, e fiz a minha carreira ao longo desse tempo todo. Com a vantagem do Brasil ainda, né? Se bem que você não é eminência de mudar tudo para pior, infelizmente. Aí você pode chegar onde você quiser. Depende do seu empenho, sua dedicação, para você atingir seus objetivos. E não queira culpar outros pelo seu possível insucesso. Primeiro, culpe a si mesmo. E se eu puder dar um último recado, né? Eu peço que anotem 4 letras aí. PERT, P-E-R-T. É um livro bem fino. Eu peço para que o jovem leia só as 10 primeiras páginas desse livro. E pode ter certeza que a tua vida vai mudar, ok? Um abraço a todos aí. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Politizando. Quero agradecer a equipe aqui, além dos nomes que eu já disse, Flávia Polombo, Bruno Arce, Laureano Secundo, aqui nos bastidores, Berlim, Gil Brum, o Caio e também o Kim, que estava aqui nos bastidores ajudando a gente. Agradeço o nosso responsável geral aqui da casa, que permite a gente estar aqui, o nosso Jaime Valério. Muito obrigado. Você vai acompanhar esse conteúdo no impresso, vai acompanhar no site estadoonline.com.br, nas nossas plataformas digitais, Jornal Estado de Mato Grosso do Sul no Facebook, o Estado Play no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, no Twitter, no KO e também no nosso perfil no Instagram, que é o Estado Play Cortes, e do site é o Estado Online MS. Muito obrigado e até o próximo episódio.